E aí, família? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos trocar uma ideia hoje de um assunto um pouco mais sério? Sim. Vamos conversar sobre um tema que a gente fez um vídeo respondendo algumas perguntas. Se você ainda não assistiu, vamos deixar aqui nos cards. Mas foi uma pergunta que fez a gente refletir. Sim. E falamos assim, vamos fazer um vídeo só dessa pergunta, que é um tema que dá pra gente desenvolver mais, né? Sim. Não responder rapidão, com pressa. E aí o que a gente quer fazer é, cada um de nós vai responder essa pergunta pra gente. Então assim, como que foi pra mim isso, e depois o Matheus fala como que foi pra ele isso. Porque são experiências diferentes, existem inúmeras possibilidades, não é algo certo, né? Sim. Porque tipo, não tem uma regrinha pra fazer isso. Mas a pergunta que ele fez foi: como perder a timidez e a insegurança pra falar sobre minha sexualidade? Eu vou falar então como que foi pra mim, pode ser? Não existe uma receita de bolo pra isso. Mas o que eu resumo pra mim, o meu principal processo disso foi aprender a me amar. Então o que acontece? Por muito tempo eu odiava o que eu era. Eu não queria ser gay. Eu tinha nojo de mim. Eu achava que era pecado. E aí isso ficou muito gravado em mim, a ponto de eu ter vergonha e insegurança de ser o que eu era. Então, por exemplo, logo que eu me assumi, e tem vários vídeos por esse canal da gente contando o processo, contando pra nossa família, pros nossos amigos, como que foi a parte da religião. Então, assim, tudo isso eu já falei, Sim. Certo? Mas, assim, depois de ter passado por isso, religião, meus amigos sabiam, minha família sabia, ainda assim, o processo continua. Na verdade, continua até hoje. E eu me lembro de quando eu me assumi, falei, então sou gay, tava ficando com um menino ali, meus amigos, eu e meu amigo, a gente ia muito pra balada, e eu ainda falava assim, eu ia pras baladas LGBTs que tinha aqui na cidade, tocava pop, e eu falei, Britney Spears, eu não vou dançar isso aí, eu gosto de Led Zeppelin. Porque assim, eu tinha vergonha de assumir que talvez eu gostasse sim dessas músicas que falam que são pra meninas e que é de viado e que não sei o quê, mas eu não conseguia falar sobre isso. Ou eu era extremamente homofóbico, gente. No começo, é real isso, a desconstrução é diária. Sim. Eu lembro que eu olhava, tipo assim, eu julgava trans, travesti, eu nem entendia que era trans na época, mas eu falava, tipo assim, travesti, falava, mas isso não precisa, né, gente? Tipo, você quer ficar com homem, você fica, mas, tipo assim, ridículo. Com uma cabeça muito pequena. E tudo isso era do quê? Do meu medo de aceitar quem eu era. De aceitar que sim, eu sou gay, que sim, eu posso ser afeminado sim, que eu posso usar roupa que estão falando que é de viado sim, que eu vou ouvir música de viado sim. Só que isso foi um processo. Como que foi esse processo? Quando eu percebi que todos esses meus julgamentos, que todos esses meus medos, na verdade, me faziam mal. Eu atacava a mim mesmo. Você já viu alguns gays que atacam a própria comunidade LGBT só pra ficar ali pagando de bonzão porque quer ser aceito? Mas é o que mais tem. É o que mais tem. Pra ser aceito por um outro meio, entendeu? Lembra naquela época, assim, dos senhores de engenho que tinham os escravos? Sempre tinha um escravo que era de dentro de casa, que ficava do lado do senhor do engenho e se achava branco. E dedurava os outros escravos entendeu? Por quê? Porque ele tinha, assim, tanta dificuldade de aprovação tanta dificuldade de se aceitar que ele condenava aquilo que ele era. E era esse processo que eu passei. Então, assim, quando ele perguntou como perder a timidez e a insegurança pra falar da minha sexualidade, o meu processo foi aprender a me amar. Foi entender que eu faço parte sim dessa comunidade e que hoje enche o meu peito de orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser gay. E tenho muito orgulho da comunidade LGBT. Muito, muito mesmo, entendeu? E no começo eu não tinha. Eu meio que me esquivava, eu meio que não quero andar muito, não concordo com isso. Por quê? Porque eu queria que os héteros me aceitassem. Eu queria que as pessoas que julgavam os LGBTs não me julgassem. Até que eu percebi que eu tô com foda-se. Por quê? Porque eu sou gay, entendeu? Sou gay sim, sou afeminado sim. E é isso, gente. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que esse processo não foi de um dia pro outro. Conforme eu fui percebendo isso e fui me amando, vai ficando tão leve, gente. E vai ficando tão tranquilo. Você perde a timidez de falar sobre o que você é com os outros. De fazer, às vezes, piada mesmo entre a gente, sabe? De usar as gírias que são tão nossas, tão da nossa cultura gay mesmo, sabe? Da nossa cultura LGBTQI. E vai sendo leve de falar sobre isso. Então, de repente, eu tava falando da minha sexualidade com os meus amigos próximos como se fosse uma coisa extremamente natural. Como todos os héteros, quando estão num barzinho com os amigos héteros, sai umas escrotices bizarras, mas que consegue falar deles. Por que eu não posso falar da minha sexualidade também? É óbvio que existem pessoas certas pra isso. Então eu não falo disso com todo mundo, porque tem gente que não consegue tratar isso ainda, infelizmente, de uma maneira tão natural quanto eu trato hoje. Então algumas pessoas abertas eu consigo ensinar aquilo que eu sei, ainda que eu tenho muito pra aprender, mas aquilo que eu já experienciei, aquilo que eu já aprendi, a gente consegue conversar com a pessoa pra ela entender isso. E tem aquelas pessoas que a gente é todo desbocado, né? A nossa equipe, por exemplo, gente, se eu preciso falar da minha sexualidade, do que eu penso,
do cara que eu acho gostoso, do boy que a gente achou bonito, a gente fala, gente, olha aquele boy. Então assim, é bem tranquilo falar sobre isso, mas foi um processo. Pra mim, o problema, a pergunta, como perder a timidez e a insegurança para falar sobre minha sexualidade? Quando eu me assumi pros meus pais, primeiro eu me assumi pros meus pais, quem assistiu o vídeo acompanha. Eu não falava pras pessoas que eu era gay, eu falava que eu estava ficando com um cara, mas era só com ele que eu sentia atração. Era mentira, claro, mas era uma defesa que eu tinha pra mim e pras pessoas. Eu falava assim, não, se eu tô ficando com ele, é só dele que eu gosto. Eu acho que muita gente faz isso também, né? Sim. Tipo, não, é só ele, a única pessoa, o único cara que eu fiquei é ele, e é só ele que eu gosto, mas eu continuo sentindo atração por meninas. Mas como o Rafa disse, é uma desconstrução diária. Então assim, a gente ficando no nosso relacionamento, eu fui conhecendo novas pessoas, eu fui desconstruindo, o Rafa foi me desconstruindo, até um certo momento que eu consegui falar pra mim mesmo, tá, então eu sou gay. Eu não conseguia falar assim, eu sou gay. Pra mim era tipo, eu era um hétero pegando um cara, era na minha cabeça isso, eu era hétero pegando um cara. Ixi, mas gente, isso aí, Tem muito, tá né? cheio, que é o sigilo, né? Então, o meu não era nem timidez, bom, era timidez e insegurança, mas era um medo que eu tinha de falar sobre a minha sexualidade. Então eu não me considerava um gay, eu me considerava um hétero que pegava um homem. E então foi difícil o processo, mas eu me aceitar e eu me amar, como o Rafa falou, foi muito importante pra eu superar essa insegurança minha. Então eu olhar no espelho e falar assim, tá, então eu estou ficando com o Rafael, eu sinto atração por outros caras, sim, não é só pelo Rafael, tipo... Que? Não. Tô brincando. Por homens, tipo, Sim, eu acho homens bonitos, eu gosto de homens, não é tipo o Rafael, entendeu? Sim. É uma coisa natural, eu tive que assumir isso pra mim. E é depois que eu consegui assumir isso pra mim que eu conseguia falar pra outras pessoas. Que quando as pessoas perguntavam assim pra mim, ai, mas você gosta de homem? Eu falava, não, é só do Rafael. E aí eu consegui parar pra falar assim, não, é só do Rafael, mas assim, eu sinto atração por caras, é normal. Se eu terminar com o Rafael, eu vou ficar com outros caras. Porque no começo eu falava assim, não, se um dia eu terminar com o Rafael, eu vou voltar a ficar com menina. Eu falava isso pros meus amigos, tipo, o meu medo, né? Mas aí você aprende a se amar com o tempo. Não é de uma hora pra outra também, gente. Isso aí que você... Super lento. Não sei se você tá ansioso, tá com pressa de falar sobre a sua sexualidade, mas assim, tenha paciência, tenha calma, porque acho que o tempo é um dos grandes responsáveis pela essa segurança e pela essa sua timidez passar. E você refletindo, você vendo as pessoas à sua volta, você vendo referências são muito importantes. Hoje em dia já tem muito mais referências do que há alguns anos atrás. Mas assim, tenha tempo, pense com sinceridade sobre o que você sente por outra pessoa, que você se ama. Eu sempre falo quando alguém vai perguntar entre em contato com a gente pelo direct, tipo, ai, eu sou gay e eu tenho medo de falar pros meus pais, eu não sei o que eu faço. Eu sempre falo pra pessoa pensar, respirar, saber que ela merece sim ser feliz, assim como qualquer outra pessoa. Isso é só um pequeno detalhe. Hoje em dia eu falo que é só um pequeno detalhe. Já chegaram várias mensagens dessas pra gente. Sempre chega. E a gente, como que eu me assumo? E como que eu falo pros meus pais? Porque cada história é diferente. A minha história de como eu me assumi foi diferente, a do Rafa foi diferente. Mas eu sempre falo que é o tempo. Eu acho que o tempo e você fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, se amar é muito importante. Olha no espelho, tipo, você é uma pessoa excelente. Eu acho que isso é o resumo de tudo, assim, porque quando você se ama, a gente fala assim, mas a minha família não me aceita e tal. Eu falo assim, olha, realmente tem diferentes famílias, tem casos horríveis que a gente vê por aí de família que bate, que expulsa de casa, que espanca, sabe? Eu não acho que a gente precisa sair gritando, infelizmente. Quando a gente não sabe o que pode acontecer com a gente, por segurança, é legal a gente ir num processo mais lento mesmo, ganhar a nossa própria independência, dependendo do contexto que estamos inseridos. Mas eu sempre falo isso também. O principal de todos que precisa aceitar a gente somos nós mesmos. Porque se você tem você do seu lado, se você tem você se apoiando e sendo também o próprio suporte, as coisas ficam mais fáceis, elas ficam mais claras. Você fica tão desesperado que ninguém aceita, minha família vai me expulsar, não sei o quê. Tá, mas você se aceita? Você já fez essa autoanálise? Você se ama? Não. Eu não queria ser gay, não, eu não queria ser isso, eu me odeio. Então, trabalha nisso primeiro, entendeu? Trabalha nisso de se aceitar, de se amar, olhar pra dentro de você com carinho, entendeu? Para de se judiar, para de se julgar. É o que eu falo, todo mundo merece ser feliz, todo gente. mundo. Isso é só um detalhe. Exato. Então, se você para de se condenar nesse ponto, até ficar leve, você consegue tirar aquela nuvem da frente e enxergar as coisas com mais clareza. Então, tipo assim, não, a minha família realmente tem alguém que eu posso
posso contar, eu sinto essa segurança, eu vou falar com eles. Não dá pra falar com a minha família, mas eu tenho um amigo. Não tenho amigo, não tenho ninguém. Então eu vou ficar aqui na minha por enquanto. Por quê? Porque eu vou atrás da minha independência, do meu trabalho. O dia que eu tiver mais segurança, que eu for maior de idade, eu vou poder fazer... Não, então agora eu vou investir numa análise. Você Cada entende? caso é um caso, é muito Cada caso é um diferente. caso. Só que em todos esses casos, o que a gente tem em comum é você primeiro se amar. Porque se você se ama, você se defende. Sua vida não corre risco, gente. Porque tem o índice de suicídio hoje entre a comunidade LGBT é muito alta. Por quê? Porque a gente é tão julgado pelo mundo, sabe? Tá com tanta pedra. E aí, se nós mesmos não estamos do nosso lado, fica impossível de continuar a luta. Então, quando você se ama, se aceita e sente orgulho daquilo que você é, saber que Deus te ama exatamente do jeito que você é, que Ele, com certeza absoluta, eu falo isso aqui de boca aberta, não te julga, não te condena por nada. Então, quando isso é muito claro dentro do seu coração, da sua alma, de você, aí você vai perder um pouco a timidez e a insegurança pra falar sobre a sua sexualidade. Porque você tem propriedade pra falar disso. Por quê? Porque você é você. E você se ama exatamente do jeito que você é. Nossa, isso que você falou é muito interessante. A gente só tem propriedade naquilo que a gente fala quando realmente é a nossa verdade. Sim. Tanto quando você vai dar uma entrevista, você vai falar alguma coisa, você tem que falar o que você tem propriedade. Então, se você não se ama, se você não tem propriedade sobre você não vai conseguir falar, você não vai conseguir vencer sua insegurança, sua timidez. Então, tenha propriedade sobre você, se autoanalise, faça uma autorreflexão, se ame. Uma metáfora aqui, sei lá, você tá vendo uma entrevista de um cardiologista que ele vai falar sobre alguma coisa do coração. Esse cara, ele ama cardiologia. Ele estudou medicina a vida inteira, depois ele fez residência, ele fez especialização, ele se dedicou àquilo. Ele deu tempo pra aprender. Ele não foi tipo assim, oi gente, quero ser cardiologista. Dele dormiu, acordou, ele era cardiologista. É um processo, entendeu? Ele se dedicou à cardiologia que ele amava e hoje ele sabe. É a mesma coisa, a gente precisa se dedicar a nós mesmos. E tornar isso propriedade nossa, de entender, de saber, vai ter dia que vai chorar, que você não vai querer, que você vai se arrepender, mas no outro dia é um dia novo. E você vai aprender a se amar, vai ver as suas qualidades, vai ver aquilo que você tem de bom. E que pena que algumas pessoas não enxergam isso, mas você enxerga. Mas depois que tudo isso passar... Nossa, gente, depois que passa... Você vai ver que é incrível. É muito mais leve. É muito melhor. Muito mais leve. A gente tá no processo ainda, né? Não, a desconstrução é diária. É diária. A gente falou. Eu não vou te falar aqui que a gente se ama plenamente, nossa, eu me amo por completo. Não, gente, a gente tem medo do que as pessoas pensam, de ser julgado, e isso é difícil romper isso. Não sei se existe alguém que é 100% desligado dos outros. Sério? Eu acho que existe, mas é o meu foco. Só que assim, se todo dia você investe nisso e estuda isso, menos você se importa, mais você caga pros outros. E é isso. Então vai ficando mais fácil falar sobre a sua sexualidade. Você vai perdendo essa insegurança. Se amando, acho que isso é o resumo maior de tudo. Se amando. É verdade. Ai, que fofinho, amei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha ajudado quem mandou essa pergunta. Essa é a nossa verdade, não necessariamente precisa ser a sua verdade, tá? A gente só tá compartilhando é isso que a gente tá falando. As experiências, elas são infinitas possibilidades. Então essa foi as nossas o que a gente viveu, né? E com certeza existem inúmeras maneiras de viver isso. É até legal isso, busque a sua verdade, ouça referências, veja coisas bacanas e vá atrás da sua verdade. Sim. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu também amei esse vídeo, gente. Curtam, compartilhem, comentem. Manda pra algum amigo se ele tá passando por alguma dificuldade, tá com segurança, tá com medo de se assumir. Quem sabe esse vídeo acalma um pouco o coração dele, faça ele repensar um pouco, ele se amar. E esse vídeo, só um detalhezinho, não serve só pra você que é gay, serve pra todo tipo de gente que não se ama, que não se aceita. Sim. Porque tem muita gente aí por aí que não se ama. É fácil encontrar gente que não se ama, porque a gente tem uma sociedade foda que fica colocando uns padrão aí desde que a gente nasce. Padrão, esse é o e problema. aí que é impossível de se atingir, de se alcançar, entendeu? Porque você tem que ser, loiro, branco, de olho azul, trincado, rico, pra você ser aceito na sociedade, hétero. E aí é foda, entendeu? Porque quase ninguém é. Qualquer coisinha que você tá fora disso, meu cabelo não é tão liso quanto. Nossa, aí já é um problema. Por quê? Porque os filmes que a gente assiste, os modelos e as capas de revista e as músicas, tudo a mesma coisa, os anúncios, tudo. Então é fácil da gente que não se ama. A gente tem que romper isso aí. Agora com a internet, graças a Deus, estão aparecendo referências incríveis aí, entendeu? Pra mostrar que ninguém é igual a ninguém e você é lindo e perfeito exatamente do jeito que você é. É isso, se inscreva nas redes sociais. E curte esse vídeo. E se amem. Se amem. Ai, que fofinho. A gente se ama, a gente ama vocês. Como se fosse um abraço, faz assim. Bacana. Bacana. Um beijo pra vocês. Beijo, até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hoje em dia eu falo que é só um pequeno detalhe, que é tudo igual.
Então... eu me perdi. Como assim? O que eu tava falando? Não sei. Gente, que loucura. Eu tava falando, tá. Tô ficando louco.